Estamos ao vivo.
Jesus seja sobre nós, amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos aí nos seus lares também, que a gente possa aproveitar esse momento. Pode ir também, irmãos, abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Nós vamos ler todos a uma só voz neste salmo. Vamos juntos? Leiamos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Esse é o nosso Deus, merecedor de toda honra e de toda glória, e nós vimos a sua face no esplendor da face de Cristo Jesus. Assim foi o relato de João. Vimos graça e glória presentes em Cristo Jesus. Nós vamos adorá-lo. Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Feche seus olhos. Deus amado, muito obrigado, porque o Senhor se manifestou na segunda pessoa da Trindade, e nós, ó Deus, podemos contemplar o relato daqueles que viram Cristo Jesus, a essência perfeita do teu ser, a segunda pessoa da Trindade, o teu Filho unigênito. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Que a bênção do Senhor permaneça sobre nossas vidas, e que nós, ó Deus, que confiamos por meio da fé naquilo que a palavra do Senhor nos diz, que Cristo Jesus veio a esse mundo para salvar pecadores, e nós fomos alcançados. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Cuida de nós. Receba, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, as nossas dores, as nossas lutas, e esse tempo, ó Deus, tão difícil. Que o Senhor, ó Deus, seja misericordioso e venha sobre nós. Oramos, ó Deus, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão enlutados, por aqueles, ó Deus, que necessitam de uma intervenção do Senhor, de cura e direcionamento. Oramos, ó Deus, pelo pai do Edson, amigo do nosso irmão Junimar, que a bênção do Senhor, ó Deus, esteja sobre ele, nesse quadro e momento, ó Deus, muito mais difícil. Oramos, ó Deus, pelo missionário Genilton, a família dele, e também, ó Deus, os índios, ó Deus, que ele tem trabalhado. Que a bênção do Senhor esteja ali, ó Deus, pois nesse momento tem relatado, ó Deus, que essa enfermidade tem chegado até aquelas aldeias. Que a graça, o favor e a misericórdia do Senhor seja lá. E também, ó Deus, sobre cada irmão, Pai, que tem apresentado as suas necessidades, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, traga, ó Deus, um alívio, que o Senhor traga cura, ó Deus, que o Senhor abrevie as dores, ó Deus, e que esse tempo passe, e que nós continuemos, ó Deus, a confiar no Senhor, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 47, depois assentados, os irmãos serão conduzidos em mais dois cânticos.
noite, irmãos. O pessoal lá das casas podia ver se uma turma boa aqui hoje, né? A gente está com notação máxima, tá? Mas toma cuidado aí, tá? Higienize direitinho, um abraço, né? Mantenha aí as distâncias necessárias e a gente continua, né, louvando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, essa semana nós iniciamos, né? Já havia iniciado, a gente deu mais um prosseguimento lá no telhado, né? E sexta e sábado a turma trabalhou, depois eu coloco umas fotos para os irmãos verem. Amanhã a gente volta, né? Terminar uma aba do telhado, né? Terminar uma pintura e jogar assim as telhas lá. Então terça-feira, eu acho que terça-feira a gente deve já conseguir fazer quase tudo, né, Ronaldo? Depois de ter mais os outros lá. Então, se você, né, já contribuiu, muito obrigado. A Junta Diaconal tem recolhido esses valores. Se você ainda não contribuiu, você tem oportunidade, né? O Hércules ele sofreu um acidente, ele está acamado, então não tem movimento, não tem fala e, né, aglutina todas essas necessidades. A esposa trabalha no hospital, né, lá no Márcio Cunha, e dessas, às vezes me chamam de coincidências, mas são momentos assim. Tem um lado triste, né, nessa história, mas tem um lado que é bom a gente ressaltar. Ela é instrumentista, né, nas cirurgias e o celular dela não estava funcionando na sala, então ela precisava quase na hora de sair e ir embora, e aí o telefone dela tocou e disse: "Olha, espera aí que está chegando uma pessoa, um acidente de moto", e era o esposo dela. Então ela acolheu naquele momento, não participou dos procedimentos, né? Mas alguém da área então viu a situação, o quadro, e até hoje eles estão cuidando, tem cuidador, né? Tem um plano que tem médico auxiliar, mas a ajuda que a gente está dando mesmo é resolver um problema só, né? Não é tão grande, né? A construção é algo pequeno, mas os irmãos estão lá trabalhando. E amanhã, né, de manhã, se você gosta de carregar brilho, carregar areia, pintar telha e pintar ferragem, a gente precisa da sua ajuda lá amanhã, tá? Só entrar em contato comigo, 7 horas, 7h30 a gente vai estar lá no finalzinho do Cidade Nova, assim, naquela avenida, a gente sobe um pouquinho, Rua 53, se você chegar lá, né, vai saber onde está a gente, lá pertinho, assim, no final. E a gente vai estar lá de manhã, de tarde e terça-feira, eu acho que a gente deve conseguir. Se houver outra necessidade, a gente quer também ajudar aquela família, tá joia? Hoje de manhã eu falei mais uma vez sobre um livro, né, que é o Peregrino. A gente vai fazer um pedido, a gente achou o livro, ele está num valor que eu informei lá, mas há a possibilidade dele cair assim 1/3, né, o valor dele que foi publicado lá. Então, se você tem interesse, entre em contato comigo. Amanhã às 11 horas eu tenho que fazer um pedido, que é o horário de fechamento, né? Então 11 horas eu faço o pedido. Em média, 3, 4 dias esse livro tem chegado para a gente dar início a essa leitura, né? Você poder, assim, nessa quarentena toda, encontrar uma literatura boa também para você poder fazer junto com a sua família. Alguns irmãos vão usar, até com os adolescentes a gente deve iniciar uma atividade, né, baseada nesse livro, né? Então, se você tem filho adolescente e quiser adquirir, para a gente poder fazer a leitura desse livro. É um livro que a gente recomenda, né? Eu falei, é um livro, é uma ficção, né? Então, quem leu as Crônicas de Nárnia, né, é um estilo literário, né? O Senhor dos Anéis, um outro estilo literário que também tem um foco, né, no pensamento cristão. O Tolkien, que é o autor, né, do Senhor dos Anéis, e C.S. Lewis, que é autor das Crônicas de Nárnia. E o John Bunyan escreveu 2 livros, né, de ficção, mais voltado, mas um deles são mais centrados nos textos bíblicos, chama-se O Peregrino e a Peregrina, ou qualquer outro livro do John Bunyan que você encontrar, vale a pena fazer a leitura. Por que a gente está recomendando? Porque esse homem ficou preso 12 anos, né? A gente está reclamando dos 40, 90 dias nós, e acha que a gente não pode produzir nada, né? Então, ele produziu muito no período em que ele estava com isolamento, né? Porque ele pregava o Evangelho. Então, faça seu pedido, amanhã cedo eu devo estar encerrando
e aí eu passo para os irmãos, né, como é que vai ser o nosso procedimento e a data que vai chegar, ok? Irmãos, João capítulo de número 4. João capítulo de número 4. Esse texto é texto conhecido como, né, o texto da mulher samaritana, que identifica onde nós encontramos. Eu vou fazer a leitura, os irmãos me acompanham para nós relembrarmos, né, essa narrativa. Do verso 1 em diante diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e que é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disse com verdade. Vamos até aqui, irmãos. Irmãos, nós vamos orar, pedindo a Deus sempre direcionamento, né? Nós temos uma família que ficou passando uns dias bem aperreados, estão aqui conosco, e a gente pode agradecer a Deus, né? Pela presença dos irmãos aqui conosco, e a gente tem que louvar e glorificar o nome do Senhor, né? Tem uma irmã nossa que está num período desse aí de quarentena, né? Ela disse: Ai, pastor, dói tanto o corpo, e a gente fica pensando 1000 coisas, né? E é tão bom saber que alguém tem cuidado da gente, tem ligado para a gente, tem dado, né, uma atenção. Vamos também orar pelo texto e agradecer a Deus, né, pela família do nosso irmão Renato. Deus amado, muito obrigado por todo o cuidado do Senhor. Graças te damos pela família do nosso irmão Renato, o cuidado, Deus, que o Senhor teve para com eles, no período, Deus, em que eles estavam passando, Deus, por esse isolamento e tendo, Deus, sintomas. Mas agora, Deus, com a cura que chega, graças ao teu nome, louvado seja o nome do Senhor. Como, Deus, somos gratos pelo cuidado, pelo direcionamento, Deus, e por tudo quanto o Senhor fez e o Senhor tem feito. Desperta sempre no nosso coração uma confiança, Deus, no Senhor, independente da circunstância.
e também desperta, Deus, no nosso coração compaixão e generosidade nesse momento. Oramos, ó Deus, pelas famílias que ainda sofrem, por irmãos da nossa igreja que ainda estão, ó Deus, passando por este momento, que o cuidado e a mão do Senhor, ó Deus, seja presente e que nós continuemos, ó Deus, a interceder para que venha a cura, para que traga, ó Deus, o Senhor o consolo e o conforto, ó Deus, àqueles que sofrem, e que o Senhor, ó Deus, cuide da nossa nação, cuide da área da saúde, cuide, ó Deus, da área da economia e também, ó Deus, nas questões políticas. Que o teu favor e a tua graça seja sobre nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale no nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, até um cachorro veio louvar Deus conosco. Todo ser que respira, louve ao Senhor, né? Aí, está tranquilo, achou um lugar aí? Isso. Fica tranquilo, à vontade. Ok. Está por aqui. Jóia. Depois a gente manda imagens aí, os irmãos que estão vendo aí, só marcou aí no caminho. Vamos lá, então, já acho que está resolvido ali. Irmãos, essa passagem que fala sobre a história dessa mulher, mas na verdade é uma narrativa do Evangelho do Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus pregou o Evangelho, né? A narrativa que nós encontramos aqui é o momento em que nós temos que entender que Cristo Jesus não tinha problema com os samaritanos. Os judeus tinham, né? Quando é que surgiram os samaritanos? Os samaritanos eram tipo os hereges, eram pessoas crentes que deixaram de crer restritamente ou do modo em que os judeus criam. Então foi naquele momento lá em que o povo de Israel foi levado para a Babilônia, e aí então naquelas divisões todas, vai um povo para lá, eles acostumaram, né, a não ter o templo em Jerusalém, e aí então esse grupo surge, né, a partir de Neemias esse grupo vai surgir, porque chegou o momento deles cultuarem em Samaria, e aí então passou-se a ter os samaritanos. Então eles eram um grupo divergente teológico, eles pensavam de modo diferente e adoravam em local diferente, tanto que a conversa de Jesus com essa mulher, ela tem uma conversa teológica com ele, né? Então é interessante você sempre ouvir isso, né? E eu sei que é assim, toda vez que eu vou tomar café na casa de alguém, almoçar com alguém, ou visitar alguém, ou eu estou numa roda, pode conversar o que for, e eu fico lá assim, não pergunta nada de teologia agora que a festa está boa, porque está todo mundo dando atenção, aí os pratinhos estão passando e eu estou concentrado nas coisas, daí a pouco um irmão faz uma pergunta teológica, aí eu tenho que parar de olhar para as coisas bonitas que estão lá na mesa e responder todas as perguntas teológicas. A conversa de Jesus com essa mulher chegou a esse ponto, tanto que ela perguntou, onde é que é o lugar certo de adorar? É lá em Jerusalém, onde está o templo, ou lá no Monte Corizim, né, onde eles adoravam, os samaritanos faziam isso, porque eles haviam distanciado da fé judaica, e eles eram de linha judaica, eles eram considerados meio judeus, eles eram traidores, a ideia seria mais ou menos essa, e eles tinham um princípio ainda de adoração, eles adoravam Yahvé ainda. E Jesus vai lá para poder mostrar que essa barreira não deveria existir. E ele passa então por Samaria, essa mulher dá um testemunho, as pessoas acreditam no testemunho dela, eles vão lá, eles encontram com Jesus e eles dizem agora o seu testemunho está mais fortalecido ainda, porque nós acreditamos primeiro em você, mas agora nós começamos com ele é o Cristo, então não há dúvida, esse é o Messias que nós esperávamos. E aí então veio grande salvação para aquele povo, né? Assim, né, que eles disseram, tá? Em toda essa trajetória, irmãos, Cristo Jesus, ele crava fundamentos nessa comunicação. Então, ainda que a gente olhe o aspecto teológico da missão de Cristo, se você olhar o capítulo anterior, é justamente qual é a missão do Filho. O que Jesus veio fazer nesse mundo? E olha que ele está saindo de entre os judeus, andando pela Galileia, passa na Samaria e depois então ele comissiona os seus discípulos para irem ao mundo inteiro pregar o Evangelho. É um resumo de Atos 1:8, né? De Jerusalém, na Galileia, Samaria, né? Até os confins da terra, ou seja, entre os judeus o Evangelho deve ser pregado, entre os samaritanos, os meios judeus,
entre toda a Galileia, né, aqueles que estavam depois de toda aquela região até os confins da terra, ou seja, entre os judeus, os meios-judeus e os não-judeus. O evangelho então seria pregado. Qual é a conversa de Jesus com essa mulher? É sobre água. Ele usou um tema, Jesus usou um tema. Jesus ele disse que ele era a porta, ele disse que era o pão, então cada um desses ele vai. O tema aqui é água porque ele está no poço de Jacó, então dando a ideia de que eles precisavam acreditar naquele Deus que chamou Jacó para que pudesse estar ali. Então foi um terreno que foi dado por Jacó a José e ali foi feito um poço. E esse poço era um poço milenar, antigo, né? Então todas as pessoas iam ali. Então isso fazia parte da história, da realidade do povo de Israel, e eles esperavam esse grande profeta. Esse grande profeta, ele é apresentado em Deuteronômio 18. Você vai encontrar lá o grande profeta que viria. Então é Cristo Jesus. Por isso então eles entendem que esse profeta era alguém que havia sido pré-anunciado por Moisés, ou seja, lá em Deuteronômio. Então eles esperavam isso, os samaritanos esperavam o Messias, e diz assim: o Messias chegou. Que maravilha, o Messias está aqui conosco. E quem ele é? Jesus. E eles creram. E veja agora que a história não conta mais nada, não fala para onde essa mulher foi, o que essa mulher fez, né? Fala que as pessoas declararam que ali estava aquele que é o Cristo. Verso 39 diz assim: muitos samaritanos naquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Irmãos, para contar a história é muito tempo. 2 dias, Jesus testemunhando da missão dele. Verso 41 diz assim: muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Ou seja, Cristo Jesus veio para que a missão pudesse ser cumprida, e era por meio da palavra, tá, irmãos? Verso 42, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos. Irmãos, algumas pessoas acham assim que eles estão desprezando essa mulher. Não é isso. Eles estão confirmando a verdade que ela disse. É isso. Nós ouvimos de você e foi maravilhoso. Mas agora, o legal mesmo é que a gente ouviu dele, a gente conversou com ele, nós acreditamos no que você disse. Aí ele vai dizer assim, né? Nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, experiências pessoais são coisas magníficas na fé cristã. A fé do seu pai, a fé da sua mãe, a fé do povo, da sua igreja é uma coisa, mas agora a sua fé é outra história. E preste atenção, a fé dos seus pais, elas podem ajudar você a afirmar a sua convicção, mas Deus espera a sua fé. Eu fiz um velório de uma senhora, né, já com 71 anos de idade, e ela me pediu que dissesse uma coisa para os filhos dela. E aí eu falei: mas a senhora quer que fale isso? Porque ela enferma, né, muito tempo, tinha uma expectativa assim de óbito, e aí aconteceu, eu era pastor dela. E aí eu fiquei: e aí, fala ou não fala? Eu falei: eu vou falar. Ela não está aqui, eles vão ouvir, então beleza. E aí o recado dela: fala com os meus filhos que eles têm uma intercessora até o dia que eu morrer. Depois eles estão sozinhos. Que mudem de comportamento, pois perderam a maior intercessora. Pois as pessoas não estão interessadas em quem não quer andar com Jesus. Mas uma mãe sempre vai orar pelos seus filhos. E eu tive que falar para 6 filhos. Os filhos choraram, tudo longe do Senhor Jesus. E foi emocionante.
Mas às vezes a gente precisa disso, né? Você vai ver muita gente, quando os pais não estiverem, eles não permanecerão firmes nessa fé. E a gente precisa tomar cuidado. Irmãos, o fundamento teológico aqui é a missão de Cristo Jesus entre os samaritanos. Mas o episódio que me traz alguns ensinos, e que eu disse que nos domingos eu gostaria de falar sobre coisas da nossa existência. Então, ainda que eu tenha a profundidade teológica do ensino aqui, e esse ensino que Deus é Espírito e procura seus adoradores que adorem a Ele em Espírito e em verdade, essa é a essência para poder resolver o problema que existia na cosmovisão de judeus e samaritanos, e Cristo Jesus sendo a revelação exata do ser de Deus, Ele, o profeta. Nós encontramos aqui duas relações. Primeiro, a relação de Jesus com essa mulher e a própria relação dessa mulher com a própria vida dela. É um encontro que ela tem com o Senhor Jesus. E eu gostaria de extrair esse lado, e eu gostaria de alguns ensinos para a nossa vida. São temas separados, mas que eu gostaria que você pudesse observar. O texto diz que Jesus e os seus discípulos estavam saindo da Galiléia, e eles estavam saindo da Judéia, e eles estavam indo para a Galiléia, e já era meio-dia, hora sexta, e o texto diz que eles pararam à beira da fonte, e o texto diz que ele estava cansado. Jesus estava cansado. Parece que não é o foco, né? Mas a narrativa traz isso. E talvez, irmãos, nós nos esqueçamos na nossa caminhada que Cristo Jesus é o Deus encarnado, é o Deus homem, com todos os atributos da humanidade, de um ser humano verdadeiro, de alguém que sente e percebeu todas as coisas que um ser humano também. E uma das coisas que a gente acha que na nossa caminhada e olhando para Jesus é inadmissível. Eu sei que nós acreditamos na narrativa do texto bíblico, mas como é que você acredita que Jesus estava cansado? Qual era o nível de cansaço de Cristo Jesus? Qual era a intensidade do cansaço de Cristo Jesus naquele momento, ao ponto dele parar e pedir água? Olha, ele não teve paciência para esperar os seus discípulos voltarem. Ele pediu à mulher: a senhora pode pegar água para mim? A senhora pode me dar um gole d'água? Porque ele estava cansado. Esse tema, irmãos, ele pode ser talvez mal interpretado, porque a gente não desejaria entender que Jesus tinha. Jesus tinha fome, tinha sono, Jesus se alimentou, Jesus teve necessidades fisiológicas. Jesus agora está cansado por causa da sua caminhada, e já era meio-dia e ele precisava beber. Do que eu gostaria de lembrar? Do nosso dia a dia, da nossa caminhada, dos nossos afazeres, das nossas responsabilidades, quando às vezes nós não conseguimos perceber que precisamos parar para descansar. Eu falo primeiro do descanso físico, do descanso semanal, né? A nossa geração, alguns estão sofrendo por estarem parados, porque eles celebraram o trabalho e a hiperatividade. Eu tenho que fazer de tudo, o tempo todo. E muitas famílias poderiam dizer que a pessoa mais ausente é a pessoa mais importante, a pessoa que tem maior atividade. Mas todos aqueles gostariam que diminuísse a atividade para que pudesse estar presente e tranquilo. Fisicamente, existem muitos homens e mulheres que estão incomodados em estarem parados, não porque estão parados, é porque eles não conseguem parar na vida, hora nenhuma, dia nenhum. E olha para você ver como a construção do mundo
vem tomando de nós todo o princípio de descanso. Irmãos, trabalho, lazer e descanso faz parte da obra criadora de Deus. 6 dias Deus trabalhou na criação. Todo fim de dia Deus tinha lazer, porque Ele apreciava o que Ele havia feito. Ele tinha prazer na criação dele. Lazer, irmãos, talvez você ache que é sempre diversão, mas não, é o descanso. E no 7º dia Deus descansou, fazendo o quê? Contemplando toda a obra que Ele fez. E isso passou para nós, irmãos, porque Deus colocou em nós a necessidade dessa relação trabalho e descanso. Se você observar quantos turnos nós criamos e o que nós fizemos com as nossas noites que deveriam ser para descanso, por causa do trabalho e das atividades, nós engolimos elas. Nós acordamos antes das 6, voltamos para casa 11, meia-noite. E a gente pede a Deus para cuidar da nossa saúde. E a gente pede a Deus para resolver os nossos problemas que nós estamos criando, achando que o princípio é o quanto mais você trabalhar e o quanto mais você se matar, vai ser melhor. E aí então nós até achamos que aquele versículo que diz que o trabalho dignifica o homem, achamos que o homem é único e exclusivamente para o trabalho. Então, se você está de férias, as pessoas te chamam de folgado. Se você separa um dia da semana para refletir, para ter comunhão com a sua família, te chamam de preguiçoso. Se você separa um tempo na sua agenda para que você possa relaxar, ir a um local, pescar, as pessoas dizem que você é alguém que não tem compromisso nenhum. E se você é aquele que diz que o domingo é único e exclusivamente reservado para louvor, honra e glória do nome do Senhor, as pessoas acham que você está indo longe demais. E quando alguém descobre que você, durante as noites, relaxa, chega em casa, tem um momento com a sua família, senta, assiste um filme, lê um livro, tem um momento de oração, alguém vai achar que você está fazendo a coisa mais absurda e perdendo tempo, enquanto que Deus mandou nos celebrar essas coisas. O cansaço físico, irmãos, ele está em alta. Olha a quantidade de medicação que nós temos tomado. E existem pessoas que vão dizer para todas as outras: eu tenho 10 anos que não tiro férias. Irmãos, Deus puniu a nação de Israel porque ela não obedeceu o descanso. Entenda que o descanso faz parte do mandamento divino. Olha para você ver. A nação de Israel deveria descansar todos os dias. O horário do trabalho era no sol. E depois você ia dormir, descansar. Por isso, então você encontra no Salmo de número 20, 127, a expressão que Deus dá aos seus amados enquanto... Por quê, irmãos? Porque tinha gente querendo trabalhar durante o dia, mas ele queria também produzir durante a noite. Enquanto que Deus está dizendo assim: você trabalhou, meu filho? Trabalhou. Agora, descansa. Irmãos, e nós sabemos o benefício do sono. Para que eu tenha um dia bom e produtivo, o que eu preciso? De uma noite boa de descanso. Quem disse que os milhares de reais que eu vou ganhar amanhã não está estabelecido no meu bom sono essa noite? A capacidade de exercer com excelência a minha função, ela está garantida pelo meu descanso, e nós sabemos disso, pois todos os funcionários que eles vão ao estresse máximo, ele não consegue produzir. Uma hora ele para, uma hora ele pifa. Então o descanso do Senhor Jesus, irmãos, era tão estratégico e deve ser como para nós. Entender que Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, mas sendo 100% homem, experimentou isso, o cansaço, e ele parou. Lembra-se que o Senhor Jesus se afastou da multidão, porque a multidão estava o tempo todo e ele precisava de um local calmo para que ele pudesse passar a noite, para que ele pudesse descansar,
para que ele pudesse orar. E o cansaço, irmãos, rouba-nos até a nossa intimidade com Deus, a fé. E às vezes a gente não consegue administrar isso. Talvez esse tempo de parar é o momento de reavaliar todas as nossas atividades, dia após dia. É muito natural, mas preste atenção. Nós estamos lidando agora não com um cansaço físico, mas nós estamos lidando com um cansaço, e esse aí tem me incomodado. Quantas noites, irmãos, devido à minha improdutividade física, porque eu queria estar presente, eu queria estar fazendo aconselhamento, queria ter reunião com isso, porque é a minha função, né? Alguns acham que isso não é trabalho, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que a Bíblia diz que é trabalho. E aí, todas essas atividades, sabe que hora que elas me visitam? À noite. Aí fica assim, você podia ter ido, fulano, você não vai no fulano, você vai no fulano, como é que tá o fulano? E eu fico lá, eu não posso ir, não há possibilidade de resolver isso, e aí então a gente vai para a exaustão mental, e é um mal que tem, né, sobrevindo. Já era um mal, isso vira ansiedade, vira estresse, em casa a gente não fica bem, no trabalho, na rua a gente não fica bem, a gente sabe disso. Então, tanto fisicamente quanto mentalmente, nós necessitamos. E aí, irmãos, tem hora que vai precisar parar, porque nós não conseguimos administrar tudo isso. Ou a gente para no hospital, ou às vezes a gente é mandado embora por improdutividade, né? Eu participei de uma palestra para pastores, né, mostrando como é que eles deveriam cuidar da sua vida, né? Ipatinga teve episódios assim, Valadares não aconteceu, de suicídio de pastores, né? Embora necessariamente não está ligado a estresse e outras coisas, mas alguns pastores nesse cansaço. Não acho que os pastores cansam mais do que qualquer outra pessoa, não acho. Mas eu acho que qualquer pastor e qualquer pessoa, por causa do cansaço, pode fazer grande besteira. Se você olhar, enfermeiros suicidados, policiais, sejam federais, civis, militares, psicólogos, médicos, donos de casa, adolescentes, crianças não são bem-sucedidas porque não têm força e nem habilidade, não têm conhecimento. Idosos. Não acho que exista uma classe que suicida mais, mas eu entendo que existam pessoas que têm maior suscetibilidade para isso. E aí então pode acontecer no nosso meio. Em Valadares nós não tivemos casos, enquanto eu estava lá, de suicídio de pastores. E aí a gente começou a fazer reunião, irmãos, qualquer pessoa é suscetível a isso. E ela precisa. Então, tanto eu quanto qualquer um de nós necessitamos. E esse é o momento. E nós precisamos, então, entender que o cansaço e a fadiga podem nos levar a um cansaço físico, um estresse. Podem nos levar também ao momento de depressão e dificuldade. Mas a solução, irmãos, ela é simples, embora tenha todos os agravantes. Nós precisamos nos cuidar. Cristo Jesus fez aquilo que qualquer pessoa deveria fazer e nos ensina a fazer. Nosso tempo de descanso. A nossa higiene mental precisa acontecer. O episódio máximo, né, sobre suicídio ou alguém no estresse, depois de batalha e luta toda, é Elias. Elias passa por um estresse positivo. Ele vence uma grande batalha lá no Monte Carmelo. Só que quando ele desce, ele vai num vale, não só num vale geográfico, mas ele experimenta agora uma segunda batalha de extremo estresse, uma ameaça de morte, né? De uma hora para outra você está celebrando a vida e de uma hora para outra você está, cuidando da morte. E o texto diz que Elias sumiu, e ele anda muito, ele caminha muito, chega uma hora cansado, entra numa caverna, e nessa caverna ele faz
aqueles pedidos que às vezes a gente faz, mas não que Deus não escuta a oração de tolo e Ele entende das nossas lutas e das nossas dificuldades. Pois talvez cada um de nós aqui tenha feito pelo menos uma oração tola na hora do cansaço, na hora do estresse. E disse: oh Deus, tira a minha vida. Por que Ele queria que a vida dele fosse tirada? É simples. Eu fiz um trabalhão, fiz um negócio tudo direitinho. Agora eu estou tendo que fugir. Essa mulher quer me matar. Ninguém tinha falado de me matar ainda. O estresse. E agora olha o cansaço que isso é. A lida. E Deus então manda uns anjos visitar ele. Incrível, irmãos. O que os anjos dão para ele? Não dá Rivotril, não dá nem Dramin. Tem uns desesperados para dormir, então até Dramin. Nada. Chega com ele e assim descansa. O texto diz que ele comeu e dormiu. E o interessante, irmãos, é que a solução é tendo ele restabelecido as suas forças. Partiu para a missão de novo. Todo o cansaço, todo o estresse, nós precisamos perceber isso. E às vezes a gente não consegue. Então, o que nós necessitamos, irmãos? Eu quero utilizar a figura de Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer os nossos limites. Reconhecer. E talvez seja a coisa mais difícil. O jornal fala sobre isso, a igreja fala sobre isso, a família fala sobre isso, todo mundo fala sobre isso. Mas, se eu não reconheço isso, os médicos vão falar sobre isso, os terapeutas vão trabalhar isso. Ele diz: enquanto você não internalizar que você está exagerando e você extrapolou os seus limites, não há cura para você. Às vezes a cura é natural. Você resolve mudando o seu comportamento. Mas às vezes você vai precisar de um tratamento. Pastor, na igreja fala disso? Irmãos, acho que nem precisa gastar tempo. Tem uns demônios que a gente cura com medicação. Não porque o demônio é ruim, porque o nosso Deus utiliza métodos naturais. Mas Ele também usa sobrenatural. E às vezes nós vamos precisar parar. Esse, para mim, irmãos, é o primeiro ensino na nossa caminhada cristã. Se Cristo Jesus respeitou os limites da humanidade, Ele sentou-se, declarou-se cansado e pediu água. Talvez você precisa também reconhecer isso. Uma enfermidade que você está com ela, você necessita ir ao médico. Alguns problemas que você tem no corpo, que já era para ter sido tratado, aqueles sintomas que você não conta para a esposa, nem para o marido, não conta para o pai, não conta para o filho, não conta para ninguém, mas já era para ter cuidado disso, e dos esforços que vão além do seu limite. Não é defender a preguiça, irmãos, é defender o cuidado, pois sendo Jesus Deus, Ele não deveria ter sentado segundo o entendimento de alguns, muito menos tido sede, mas Ele era 100% humano. Não era, né? Continua sendo 100% humano. Segundo ensino, irmãos, princípio que eu gostaria para a nossa geração e para os nossos dias. O texto diz que Jesus foi conversar com essa mulher e disse: mulher, eu tenho uma água melhor do que a água que você tem para me dar. Se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. E essa mulher não conseguiu captar a informação. Tanto ela disse: mas você é maior do que Jacó? Seu super patriarca? E Jesus já havia dito que ele era maior do que Abraão. Se ele era maior do que Abraão, era maior do que. Só que essa mulher não sabia com quem estava conversando. E aí então, Jesus vai conversando com essa mulher e ele faz uma coisa simples. Uma coisa simples.
pergunta à mulher e diz: chame o seu marido. Existem muitas explicações sobre por que ele mandou chamar o marido. Para mim, a mais viável é como é que um homem dá continuidade a uma conversa com uma mulher. Então, nós vamos resolver esse negócio aqui da sua família, sua casa, essa situação. E ela disse: não tem marido. Aí ele: isso é isso mesmo. Já teve 5 e agora o que só tem também não é. O que a mulher faz? Ela muda a conversa. Ela diz assim: vamos conversar sobre assunto teológico aqui. É o seguinte: onde é que é o lugar certo de adorar? Jesus não volta ao assunto, ele não toca mais no assunto, ele nem esquenta a cabeça, né? Mas ela percebe que ele sabe como está a vida dela. Irmãos, quem tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que acontece é uma auto-revelação, é uma auto-descoberta. E é assim, todas as vezes que nós pensamos em Deus, a autodescoberta aparece. E vem então as confissões, onde a gente abre o coração, a gente fala das nossas vidas. Tanto que uma das coisas que nos aproxima de Deus é saber que Ele sabe de todas as coisas. E aí eu vou convicto de que Ele sabe da minha vida. E é muito legal encontrar pessoas que se encontram com Jesus e eles se abrem ainda mais, dizendo: essa é a minha limitação, essa é a minha dificuldade, é assim que eu vivo e tudo. Mas existe um outro aspecto da vontade de negar até que Deus saiba de todas as coisas. É quando a gente ajoelha para orar e não consegue orar, porque a gente não quer tratar do assunto. Você já ficou mudando de frase de oração, porque sua mente manda você falar uma coisa, mas você na boca fala outra coisa? É assim, você tem que orar sobre isso. Mas você não quer resolver aquele problema, você não quer tratar aquela coisa. E aí então você vai orar pelos seus filhos, mas você tem um problema grave, aí você começa a orar pela sua tia. E aí de novo sua mente vem e você precisa orar, né, pelos seus parentes, mas a sua mente está dizendo: ore sobre isso. E aí você encerra a oração em nome de Jesus, amém. Mas você levanta convicto das suas certezas teológicas, mas não conseguiu abrir o coração para tratar daquilo que Deus gostaria de tratar com você. O que é isso, irmãos? É simples. Deus tem a agenda dele e nós temos a nossa. Só que sempre a agenda de Deus é maior do que a nossa. Às vezes nós tentamos fazer a agenda que foge de Deus. Por exemplo, por que essa mulher foi meio-dia lá? A explicação é óbvia, né? Já tem explicação. É porque ela não era uma mulher digna. A ideia era essa, ela é uma prostituta. E é o horário em que as outras mulheres, a ideia de que as mulheres dignas, não estavam lá. Então é o único horário, meio-dia. Ninguém busca água meio-dia. Eu já busquei muita água. A gente buscava de manhã ou no final do dia, porque a gente olhava o sol. Então meio-dia é o horário de não ter ninguém. Por isso nenhum homem estava lá com ela. Sozinha ela estava lá. Então a agenda de Deus fez com que o próprio Deus estivesse presente num local onde a maioria das pessoas achavam que Deus nunca estaria presente. Porque a gente acha que Deus só está presente com as pessoas santas, com as pessoas certinhas. Mas Deus se encontra com você lá naquelas partes mais sombrias da sua vida. Deus é quem lança luz nesses momentos e pontos mais escuros da sua vida. E as conversas com Deus são terapêuticas, elas tratam. E essa mulher teve a oportunidade de rever aquilo que estava errado e corrigir. A Bíblia não fala se essa mulher corrigiu essas coisas. A Bíblia não estende informação sobre essa mulher samaritana. Mas vamos imaginar que é para justamente ter um capítulo na sua e na minha vida desses encontros da agenda de Deus, que a gente vai buscar água, enquanto que Deus está lá esperando para nos dar água.
E Deus espera justamente esses encontros, irmãos. Quantos encontros que Deus marcou que você achou que seria algo muito simples na sua vida e na sua caminhada? Por exemplo, você jamais esperava que o pastor Alex pregaria nessa noite na mulher samaritana e falasse tanto ao seu coração sobre as coisas obscuras na sua vida que precisam ser tratadas. Talvez você preferia que eu falasse dos pontos teológicos desse sermão. Reuniões onde a gente achava que não ia acontecer nada e ali Deus transformou a vida da gente. A minha conversão se deu ainda no acampamento. Eu fui no acampamento preparado para 3 coisas. Primeiro, eu gostava de uma menina. Segundo, lá ia ter uma cachoeira. Terceiro, os meninos iam jogar bola de papel nos que estivessem dormindo. Esses foram os meus alvos no acampamento. Mas eu queria estar com aquela turma lá. Naquele acampamento, Deus tinha um encontro marcado que eu não agendei. Às vezes você sai para fazer alguma coisa, você percebe que a agenda de Deus é superior à sua, você diz, não, por coincidência. A gente fala isso, né? Estava andando aqui e às vezes a gente perde. Por que eu falo isso, irmãos? Jesus não tinha que passar em Samaria. A geografia garante-nos isso. Todos os historiadores dizem que Jesus não precisava passar por Samaria para ir para a Galileia. Ele não tinha necessidade de passar ali, mas Deus tinha. Nenhum viajante tinha. Nenhuma pessoa tinha, mas Jesus tinha. Ou seja, Deus tem a sua agenda e ela converge com as nossas necessidades. As pessoas que nos visitam, alguém que nos aborda, uma mensagem que nós ouvimos, despretensiosamente nós paramos em um local que nós não entendemos o que é que eu vim fazer aqui hoje. Por que é que Deus me colocou nesse lugar? Deus não erra, irmãos. Deus sabe muito bem a agenda que Ele tem. E Ele usa muito bem a agenda que um dia nós projetamos sem imaginar. Aquela mulher, na verdade, irmãos, ela estava fugindo da realidade. Por quê? Porque ela não era uma mulher comum que poderia estar em qualquer lugar, mas era uma mulher que já tinha tido 5 maridos, estava com mais um e precisava resolver algumas coisas. Mas preste atenção, irmãos, a missão, ela vai além das nossas agendas, além. Olha, uma mulher que não teria crédito nenhum numa avaliação simples, foi a mulher que anunciou quem? Cristo Jesus aos inimigos dos judeus. Não deveria, pois mulher não conversava com os homens, especialmente um judeu conversando com uma mulher samaritana num poço meio-dia. Por isso, irmãos, não despreze e não desperdice a agenda de Deus. Não despreze. Não desperdice a agenda de Deus. Onde você estiver, assim, Deus, por que eu estou aqui? Por que eu vivo nessa cidade? Por que eu venho nesse culto? Por que eu tenho X amigos? Por que eu moro em tal bairro? Porque o Senhor deu a mim a posição que o Senhor me deu. Todas as pessoas que eu tenho oportunidade de parabenizar quando se formam, eu falo para elas uma frase. Se você depois observar isso, eu digo que o seu ministério, o seu sucesso, seja o seu ministério. Que o seu sucesso seja o seu ministério. Eu passei a fazer isso depois que eu li o testemunho de uma moça que passou 4 anos na faculdade. E lá nas dedicatórias e nos agradecimentos do seu convite, ela escreveu assim: obrigado, Deus, porque o Senhor me deu a oportunidade de, durante 4 anos, ser missionária nessa universidade. E o Senhor me deu um diploma ainda.
você está. A agenda de Deus, ela tem que ser maior. Jesus não precisava passar geograficamente, historicamente. Todos os estudiosos dizem que aquilo ali não era itinerário para Jesus, mas ele foi encontrar com aquela mulher para que mudasse a vida dela e para que pudesse mudar uma cidade inteira. Ela foi lá e contou para as pessoas: ó, tem um profeta ali. Ela disse: como? Ele conhece a minha vida. Ele conhece a minha vida. Mas eu tinha um terceiro ensino, mas eu paro. O primeiro, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Existem muitas pessoas que estavam enfermas e pioraram muito nessa pandemia. Se você der uma observada, muitas famílias estão sofrendo. A gente está calado, para não dar piti demais. Mas traz uma agonia quando a normalidade da nossa vida sai. Existem pessoas que estão sofrendo muito e precisa da nossa ajuda e precisa do nosso direcionamento. Você deve conhecer alguém, mas preste atenção. Cristo Jesus já nos advertiu sobre isso. Nós precisamos descansar. Nós necessitamos cuidar, necessitamos assumir os nossos limites. Segundo, nada acontece na nossa vida por acaso. Ainda mais quando nos encontramos com o Rei da Glória, o Senhor Jesus, que conhece a nossa vida e sabe muito bem o que está acontecendo conosco. Ele que lança luz nas nossas trevas. Ainda que a gente queira mudar de assunto, Ele sabe muito bem do que nós necessitamos. Nós precisamos abrir o coração, contar para Ele sobre as nossas lutas, os nossos pesares e as nossas dores, e entender que a agenda de Deus é maior do que a nossa, e que Deus faz convergências, não é coincidência. Deus faz convergir tempos. Ele diz: é a hora, hoje eu vou ter um encontro com aquele filho meu. E talvez hoje à noite você teve o maior encontro que precisava ter com Jesus, lá na alma. E Ele lança essa água maravilhosa, que é a vida em Cristo Jesus, para que a gente possa ter vida e vida em abundância. São coisas da nossa existência, né, irmãos? Os assuntos não são academicamente teológicos, mas são fortes o suficientes para ajudar na nossa caminhada do dia a dia. Amém? Vamos ficar em pé? Pessoal do louvor, você tem uma música? Estendi um pouquinho hoje, né, irmãos? Mas vamos orar aqui e o pessoal do louvor vai cantar uma última música para a gente poder ir para casa. Pensa aí no seu cansaço, no seu estresse, né? Você não consegue cuidar disso sozinho. Você precisa de ajuda. Ajuda divina, mas existem muitos profissionais sérios que podem te ajudar. Nós precisamos confessar os nossos erros e os nossos pecados. E Cristo Jesus dá a oportunidade para a gente fazer isso essa noite. Deus, muito obrigado pela luz que Cristo Jesus lança sobre nós. Ajuda-nos, ó Pai, a cuidar da nossa vida. Coloca força em nós, ó Deus, ânimo. Ajude aqueles, ó Deus, que estão exauridos em força, cansados. Eles necessitam de ajuda. Cristo Jesus, homem, assentou-se à beira de um poço, cansado, e pediu água. Nós também, ó Deus, temos esse privilégio de declararmos que estamos cansados para o nosso bem e buscarmos alívio. Ajuda-nos, ó Deus, fisicamente, mas, ó Deus, nessa época, ajuda-nos, ó Deus, emocionalmente, ajuda-nos mentalmente, Deus. E, Pai, nas nossas lutas, nas nossas falhas e nossos erros, que nós, ó Deus, aceitemos a informação de Cristo Jesus do que é necessário mudar e que compreendamos, ó Deus, que Ele nos visita para nos ajudar com essas coisas.
Cristo Jesus é luz maravilhosa sobre nossas trevas. Em nome dele nós oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Os irmãos